Olá, sejam bem-vindos a mais um InfraFM Talks. Hoje a gente vai receber aqui uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração. Nós estamos falando da Márcia Ferrari. A Márcia Ferrari, ela é Head de Desenvolvimento para a América Latina, de FM, pelo RICS. Seja muito bem-vinda ao InfraFM Talks, Márcia. Obrigada, Leia, foi um convite maravilhoso, eu fico vendo os seus InfraTalks, eu já estava morrendo de vontade de vir, convide sempre. Que bom! Bom, Márcia, primeiro, assim, né, muita gente já conhece, na verdade, o RICS, que é uma entidade centenária, mas eu queria que você relembrasse, falasse um pouquinho mais da instituição para alguns internautas aí que talvez ainda não o conheçam. Perfeito, Leia. Bom, a RICS ela existe desde 1868, ou seja, temos mais de 150 anos. Ela começou no Reino Unido porque existia uma necessidade de você, de alguma forma, conseguir balizar os profissionais e também determinar international standards, estándares que pudessem ser utilizados em diversas partes do mundo, até porque Rainha Elizabeth, Rainha Vitória, etc., eles tinham terras em muitos lugares. E como é que você faz, por exemplo, benchmark de qualquer coisa se você não tem o mesmo denominador? Então, com base nisso, definir um denominador comum, internacional, e profissionais com capacidade de aplicar aquelas normas internacionais. Por isso, a RICS foi criada, né, em algum momento. Sim. E uma coisa interessante da RICS é que ela busca criar um impacto positivo no ambiente natural e construído. Ou seja, a RICS, a gente tem 22 diferentes subsegmentos dentro de terras, propriedade e construção e infraestrutura. E a partir daí as pessoas podem se desenvolver dentro da profissão. Então a gente pega do pó ao pó, é todo o ciclo imobiliário. Legal, e inclusive falando dessas diretrizes, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, você tem uma diretriz para você se comunicar com o mundo, né, porque nós somos um mundo globalizado, principalmente no mercado de real estate, a gente sabe disso, com uma mesma linguagem, né, hoje você vê as coisas às vezes ficam muito, assim, dispersas. Eu achei bastante legal esse projeto novo que vocês fizeram, são diretrizes para compras aí globais na área de facilities, e eu queria que você falasse um pouquinho aí, principalmente, porque também é uma outra coisa super oportuna já, que essas diretrizes já inclusive contemplam tudo que diz a norma 41.000 da área de facilities, né? Então, de novo, né, são diretrizes que estão entrando aí para o bem comum e com uma orientação única. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse trabalho. Vem com tudo, né, Léa? Essa aí vem com tudo. Então, tá, o que é interessante, né? Então, é um novo código de prática para contratação de serviços. Esse código de prática, ele parte de um código pré-existente que ele era só para o Reino Unido. Sim. Então, essa já é a evolução desse código, né, da declaração profissional da RICS, e ele é o COP, Código de Práticas para contratação de serviços de modo geral, e já adotando toda a nomenclatura do ISO 41000. Exatamente. Então, qual que é o escopo desse código de prática? Primeiro, para quem que deve usar? Né? Então, quem deve usar são profissionais, de modo geral, ligados ao mercado de real estate, e aí a gente está falando tanto contratante quanto contratado. Sim. Então, eu acho que aí é uma parte interessante, onde a gente começa a colocar contratante e contratado na mesma linha, na mesma diretriz, e você começa a balizar as expectativas. Tá. E, aliás, né, esse produto agora, né, que vocês fizeram, ele vem meio que a calhar, né, porque na verdade eu acho que a área de facilities ela está num momento de grande destaque, né, e é legal a norma está aí, sabe, mas a gente vê que as instituições também estão trabalhando para colocar isso em prática, para padronizar, para dar um caminho para os profissionais, né, eu acho que isso é muito produtivo. Não, assim, conforme eu falei, como a gente está em todo o ciclo imobiliário, então a gente também está dentro do proprietário de edifícios. Então a ideia é exatamente conseguir fazer o link de todos os pontos.
Tá. E me fala um pouquinho agora, né? A gente está falando também mercado imobiliário, que deve ter algumas mudanças, etc. E tal. E eu queria saber qual que é a sua percepção com relação ao mercado como um todo. Bom, mercado, eu acho que assim, agora o que eu tenho ouvido, né, participando de muitos webinars e com gente que estava na Ásia, né, então eles já sentiram de uma determinada forma, Europa, Estados Unidos e também América Latina. O que a gente vê é, primeiro, não tomar nenhuma decisão precipitada. A gente está no meio de uma pandemia. Não é o momento de tomar decisão precipitada em relação a absolutamente nada. Vamos fechar os prédios, vamos todo mundo para cá. Não é a hora. A hora é agora de esperar e ver como é que as coisas vão se readequar. Porque sempre será necessário ter um espaço comercial onde as pessoas vão, se encontram, fazem negócios, celebram, como a gente estava até comentando agora há pouco, e constroem suas carreiras, constroem seus relacionamentos, aprendem com os outros, né? O mundo digital é maravilhoso, não tem dúvida nenhuma. Quem não estava no mundo digital sofreu muito. Sim. Foi um aprendizado também, né? Mas foi um aprendizado. Foi uma aceleração total. Mas é isso que eu vejo hoje em dia. Existe ainda uma grande interrogação no que vai acontecer, mas não é hora de tentar fazer previsão mirabolante. Porque fica todo mundo falando, né, do home office, vai todo mundo para home office, a gente já até comentou aqui em uma outra oportunidade, Facebook, XP, Google, e algumas empresas falaram, então nós também vamos, né, eu acho que, de certa forma as empresas também enxergaram aí uma oportunidade de ter custos menores, porque querendo ou não, nós vamos entrar no mercado recessivo, né, mas eu acho que como você falou, acho que não é hora de tomar essa decisão, porque cada companhia é uma companhia, é um espaço onde todo mundo quer estar, onde a gente quer celebrar, onde a gente quer crescer, onde todo mundo quer trabalhar de uma forma integrada, se socializar, né? Então acho que isso é muito positivo. O que eu queria também ouvir de você é assim, o que o RICS, né, a partir do momento que, exatamente por ser uma entidade global aí, centenária, que começou toda essa questão do Covid, como é que eles trataram esse tema de forma a levar aí, na verdade, uma linguagem unificada para todo mundo, de quais seriam as melhores diretrizes ou não? Em primeiro lugar, a RICS, ela criou o que a gente chamou de um hub Covid, vamos dizer assim, onde todas as melhores práticas e as orientações aos profissionais, eles estão nesse hub Covid, e as pessoas, tanto membros da RICS como outras pessoas também podem ter acesso a esse hub, onde tem as melhores práticas, etc. Principalmente, assim, os setores que mais tinham dúvida, por exemplo, avaliação de imóveis. Como é que você faz uma avaliação de imóveis hoje? Né? Porque você sempre tem que retratar o momento, e o momento, daqui a, sei lá, 3 meses descobrimos a vacina, é uma outra coisa totalmente diferente. Então, nesse lugar foram colocadas essas diferentes diretrizes momentâneas, né, em relação ao momento atual. A RICS também criou, ela liberou todo o conteúdo que a gente tem, ou a grande parte de um conteúdo gratuito para os membros da RICS e também os candidatos a membros, e criou uma série de webinars para levar informação para as pessoas e também para buscar informação, porque é sempre uma troca, né, Leia? Sim. A gente trabalha com os outros, a gente trabalha com a infra, a gente trabalha com a Abrafac, a gente trabalha com associações e etc., porque a gente entende que com a colaboração a gente chega em algum lugar comum e no melhor lugar comum, vamos dizer assim. Pois então foi isso que a gente fez. A gente está precisando desse melhor lugar comum agora, né? Não, é para lá que a gente vai. É para lá que a gente vai. E que eu queria também ouvir de você, que você também é uma pessoa que está circulando o mundo inteiro, ouvindo todo mundo, sempre muito positiva, muito otimista. Se você tivesse que dar um conselho, falar para os nossos internautas, para os facilities, até para o pessoal aí, hoje são empresas também prestadoras de serviço, a gente tem também gente do mercado de real estate, qual seria a mensagem que você daria para esses profissionais neste momento, agora, além de não vamos decidir nada, vamos ter um pouco de calma, né? Eu acho que a primeira coisa, não vamos decidir nada, eu acho que a segunda coisa é
repensar nos planos de contingência. Eu acho que uma coisa que eu ouço em vários lugares é assim, os planos de contingência que a gente, de alguma forma, tinha preparado, isso daí se mostrou pouco para o que veio com o Covid, ou seja, a extensão do negócio global e também toda a velocidade que isso veio, foi um problema. Então, a gente tinha um plano de contingência, mas agora a gente tem um plano de contingência, a gente tem que cuidar do funcionário e da família do funcionário, porque hoje a gente está entrando na casa desses funcionários. Sim. Né? Então, aí eu acho que foi a primeira grande expansão para o setor, onde o RH tem que estar muito envolvido no plano de contingência, a TI tem que estar muito envolvido no plano de contingência, e Facility tem que estar muito envolvido com o nível C de todas as empresas, porque quando chega na hora de uma decisão, como vamos esvaziar, vamos fechar, vamos alguma coisa, o nível C tem que estar extremamente alinhado com o Facility. Então eu acho que isso apareceu muito claramente em várias conversas que eu participei, onde existia talvez não esse link tão direto com o nível C, e de repente esse Facility, ele definitivamente mostrou que ele precisa estar em contato com o nível C para realizar algo que seja de interesse comum. Concordo, mesmo porque, né, daqui para frente, apesar da gente ainda, muitas empresas ainda terem dúvida do que vai acontecer, como que elas vão se estabelecer daqui por diante, mas seja o que for resolvido, se for ficar todo mundo em casa, alguém precisa levar conforto para essa casa, precisa levar mobiliário, precisa levar ergonomia, precisa levar um monte de coisa, né? Exatamente. A conexão principalmente, né? A gente vê que a conexão falhou muito. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, né, de todas as discussões que a gente vê, é que assim, o ambiente de trabalho é onde as pessoas aprendem, né, você aprende com as pessoas, então a gente precisa dessa conexão não só virtual, mas ela real também, para você conseguir entender o que esse senior professional faz hoje, até para eu querer ambicionar ser alguém como ele, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu acho que essas conexões vão ter que voltar diferente, tanto no plano de contingência, como nos planos de carreira, e como também como é que a gente vai ganhar dinheiro, porque no final das contas, a gente tem que fazer dinheiro, né? Então, todo mundo existe de alguma forma para fazer a economia rodar. Então, como é que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível? Eu acho que, sim, foi um momento de reflexão, né? E eu acho que foi um wake-up call para todo mundo em relação a tudo que tem que ser feito e quão importante é o nosso Facility e o nosso Facility ligado ao C-Level. Sim, tudo bem. Eu acho que você colocou uma coisa super importante que eu queria reforçar aqui, que é a questão do aprender, né? Infelizmente, a gente tem um histórico de educação no Brasil não muito positivo, né? E o espaço de trabalho onde a gente está todos os dias, realmente é onde a gente aprende, né? E se de repente isso sai da gente, ao invés de evoluir, talvez a gente volte um passo atrás, né? Então, acho que ver a organização como um lugar produtivo, mas também como um local de aprendizado e desenvolvimento das pessoas, né? Porque hoje todo mundo precisa se desenvolver, né? E se espelhar nos colegas é um bom... Em lugar democrático. Se espelhar nos colegas, eu acho que é um bom caminho, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que também a democracia do lugar, né? Aquela arquitetura, aquela luz, aquela cadeira, ou seja, é onde você tem assistente, diretor, CEO, todo mundo no mesmo ambiente e tendo acesso a coisas comuns. Então, esse lugar, ele é muito mais do que a gente pensava no passado. Eu acho que ele trouxe uma nova vida para o que vai ser esse novo espaço corporativo. Muito bem. Bom, para a gente finalizar, você queria dar alguma mensagem adicional? Falar mais alguma coisa? Vai passar. Eu acho que a grande mensagem que eu quero dar para todo mundo é assim, primeiro, vai passar. E outra, eu tenho certeza que a gente vai sair desse momento muito mais forte do que a gente entrou. Porque a gente viu a nossa capacidade de resiliência, capacidade de comunicação, capacidade de tomar decisão, capacidade de salvar vidas, né, no final, que é isso.
vai passar, mas a gente vai sair disso muito melhor do que a gente entrou, Leia, não tenho dúvida nenhuma. Que bom, então. Márcia, a gente agradece de coração a sua participação, como sempre foi muito rica, e como você, eu também acredito que a gente precisa voltar para os espaços de trabalho, que eu também estou morrendo de saudade. Eu também, morrendo de saudade de abraçar todo mundo. Muito obrigada, um beijo grande, fica com Deus. Beijo, obrigada, Leia, até.